O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, quer que o Ministério da Saúde dê uma previsão de início e fim do plano de imunização contra a Covid-19. O magistrado, que é relator das ações sobre vacinas na Corte, solicitou que as datas sejam apresentadas dentro de 48 horas. O despacho foi enviado na tarde deste domingo e vale lembrar que, até o momento, nenhum laboratório pediu registro emergencial de vacina à Anvisa. E na última sexta-feira, dia 11, o Ministério da Saúde entregou ao Supremo, o Plano Nacional de Imunização, sem prever o início da data da aplicação das doses. A pasta prevê a disponibilização de mais de 108 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas, grupos prioritários divididos em 4 fases. E neste domingo, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, garantiu que o governo federal não anunciará nada de forma irresponsável. Ele também mandou um recado ao governador de São Paulo, João Dória, que já marcou data para o início da imunização com a Coronavac, mesmo sem o aval da Anvisa. Vamos acompanhar. Senhor João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial. Lembro que o governo federal garantirá o direito à vacina de um produto seguro, regularizado e eficaz. O Instituto Butantan adiou a entrega do laudo de eficácia da Coronavac. A entrega do documento à Anvisa estava inicialmente prevista para 15 de dezembro. A expectativa do governo paulista agora é que o resultado da terceira fase do estudo com imunizante chegue à agência reguladora até o dia 23 deste mês. E nessa tarde, a Anvisa informou a análise de pedidos para uso emergencial de vacinas será feita em um prazo de até 10 dias. Muito bem, eu começo com você, Ana Paula, essa tensão ainda em relação às vacinas. Ana. Marcelo, a gente já entendeu que esse atual STF, é provavelmente um dos piores, uma das piores composições aí da nossa história. A gente vê que a instabilidade que eles trazem, não apenas quando eles distorcem a Constituição, quando eles tentam dizer que a Constituição é inconstitucional, mas também nessas vertentes todas que eles esticam aí em assuntos que não são prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, como, mais uma vez, como que nós vamos informar datas, ou que nós vamos informar a vacina, ou um plano de vacinação, sem a gente ter certeza de qual é a vacina que será aplicada no Brasil, a vacina que vai ser autorizada pela Anvisa, que é a agência sanitária do país. A gente vê que esses ministros da Corte, Marcelo, eles trazem uma instabilidade porque fica, da maneira como eles colocam, Parece provavelmente deve ser proposital para trazer uma instabilidade até para o executivo, para mostrar para a população uma certa incompetência do executivo, como se o executivo não quisesse desenhar um plano de vacinação, ou se como a Anvisa não quisesse registrar possíveis vacinas a serem usadas no Brasil. E, mais uma vez, a gente escuta o que o STF fala, obviamente é a instituição aí suprema da nossa nação, mas a gente tem que questionar bastante o porquê deles sempre estarem colocando em pauta assuntos que não são da prerrogativa da Corte e de uma maneira muito peculiar, né, Marcelo? Uma maneira muito que parece que eles querem colocar lenha na fogueira, que eles querem incendiar o debate político de uma maneira nociva. Isso tudo num país onde a gente está aí até sobrevivendo muito bem dentro da pandemia, sobrevivendo de uma maneira até surpreendente para quem não tinha uma gordura extra sobrando no lado econômico. O ministro Paulo Guedes fez malabarismos aí, o presidente também com as medidas as medidas econômicas dentro da pandemia, mas parece que todas as medidas que são satisfatórias e que ajudam o povo brasileiro,
o STF ou algum ministro, um desses ministros, eles querem incendiar de uma maneira pejorativa o executivo e colocar lenha numa fogueira política que às vezes está apenas acalmando. Para finalizar, Marcelo, como vamos informar um plano de vacinação se nem a vacina nós decidimos, a Anvisa decidiu qual será? Nem os Estados Unidos, dentro aí de todo o espectro econômico e tecnológico que a nação tem, informou uma data de um plano de vacinação antes da hora. Muito bem, ainda não há vacina, mas sobra confusão, Fiuza. Pois é, Marcelo, o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, se não me engano, era aquele que estava naquele episódio do avião, né, em que um passageiro se dirigiu a ele dizendo que o Supremo era uma vergonha. Era ele sim, era o Lewandowski. E o ministro Lewandowski ordenou a detenção daquele passageiro, né, por considerar ali um insulto em relação a ele. E agora, o ministro Lewandowski está fazendo todo o esforço pessoal para dar razão àquele passageiro. Essa medida do Lewandowski, dando 48 horas para as datas do governo federal sobre vacinação, é uma medida esdrúxula, né? É uma medida lunática, por tudo aí que a Ana Paula Henkel já demonstrou. Né? Quer dizer, e não só isso, o fato de um ministro do STF estar instando o governo federal num prazo tão curto para apresentar algo que não é apresentável, que não pode existir, porque o processo do desenvolvimento das vacinas não foi concluído por nenhuma delas. A Anvisa, inclusive, né, como mostramos aí, abriu, a meu juízo também de maneira pouco fundamentada, pelo menos não ficou claro para mim, a abertura para a possibilidade de requisição de vacinação em caráter de emergência. Né? Não há na crise sanitária, é uma grande crise sanitária, mas não há na crise sanitária indicações de que seja necessário vacinar de forma emergencial a população, com todos os riscos que se correrá de uso de um imunizante que não foi devidamente testado. Estamos aí vendo, inclusive, o Instituto Butantan pedindo mais tempo para avaliar. Como é que o Butantan, que está, né, como nós vimos aí, seguindo as diretrizes do governador de São Paulo, João Dória, que já deu vários sinais de assodamento, né, no prognóstico do início da vacinação, o próprio Instituto Butantan, portanto, que está sob essas diretrizes, pedindo mais tempo para exame, e o ministro da Suprema Corte pedindo em 48 horas essas datas. Olha, eu não quero aqui tripudiar sobre a decisão esdrúxula do ministro, eu só quero providências. Porque o que se faz quando uma autoridade da Corte Máxima Judiciária do país abusa do seu poder e comete um arroubo desse tipo? Eu gostaria de ver a Procuradoria-Geral questionando esse pedido, essa determinação, né, do ministro Lewandowski, porque ela é imprópria, ela é evidentemente imprópria. E se não houver alguma outra explicação que o ministro seja capaz de dar, nós somos levados a acreditar que é a politização. Né? É esse problema de politização. Nós não vamos banalizar, essa palavra parece doce demais, a politização. Isso é um atentado contra a sanidade da população. Sanidade mental, inclusive, né? Emocional. A população está se sentindo aí numa encruzilhada. Né? Pode viver ou não pode viver. São mesmo muitos os riscos trazidos pela pandemia, pelo coronavírus. Mas não é dessa maneira, embaçando o debate, que uma autoridade vai auxiliar a sociedade. Então eu gostaria muito, Marcelo Matos, de ver esta decisão monstruosa do ministro Lewandowski sendo questionada.
Acho que a Procuradoria-Geral deveria fazer um pedido, uma interrogação ao ministro Lewandowski. E acho também, só para concluir, que o tom, né, nós passamos aí um pronunciamento do secretário executivo do Ministério da Saúde. Eu gostaria de dizer que eu também não gosto daquele tom. E eu não tenho que gostar de nada, não interessa o que eu gosto, mas eu quis dizer o seguinte: não me parece apropriado aquele tom de briga de galo com o governador de São Paulo. Não é isso que a população está precisando. Não é isso que a segurança sanitária no país está precisando. Eu acho que o conteúdo da mensagem é correto. O governador de São Paulo, de fato, tem avançado alguns sinais no sentido dos prognósticos que não são calçáveis na realidade, mas eu acho que o tom, né, em se tratando de altas autoridades, o tom da manifestação é muito importante, e eu gostaria de deixar minha crítica ao tom usado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Não é por omissão nem por excesso que vai se chegar à harmonia e à responsabilidade para a condução correta, realista e honesta deste enfrentamento à pandemia. E você, José Maria, como é que você analisa esse imbróglio jurídico aí? Pois olha, Marcelo, esta guerra das vacinas, e eu falei isso aqui há muito tempo, que ia acabar no Supremo e acabou, né? É uma guerra que envolve ali pelo menos 4 flancos muito importantes. O primeiro deles é o mercado, muito dinheiro, cifras altas. Só no governo, algo em torno de 20 bilhões de reais. O todo o mercado, entre clínicas particulares, hospitais e vacinação e tal, transporte, é quase 1 trilhão de reais. Então, a guerra da vacina envolve muito dinheiro. Em segundo lugar, a batalha jurídica. Isso já está acontecendo há muito tempo e a gente vê aí o relator Ricardo Lewandowski jogando querosene na fogueira, dando prazos indevidos. Por outro lado, tem a disputa política. O Congresso Nacional está nessa. O presidente Rodrigo Maia é que está sendo contido por grupos ali organizados minimamente no Congresso Nacional para defender o próprio governo, porque senão já estava aprovado um projeto no Congresso Nacional para regulamentar, estabelecer normas de vacinação no Brasil, inclusive tornando a vacina obrigatória. Este é o objetivo. Além de obrigatória a vacinação, o Congresso Nacional estuda fazer a compra da Coronavac. Ninguém sabe exatamente qual será a vacina a ser comprada, porque ainda não existe um projeto complementado e aprovado. E por último, a disputa administrativa. Até setores do governo entendem que o presidente precisa cobrar mais ali da equipe do governo e colocar à disposição ali, pelo menos dar a impressão de que existem meios para uma vacinação em massa. É isso. Como freezers, mão de obra apropriada, as seringas. Mas esta é uma função dos estados. Os governadores é que fazem. O governo oferece as vacinas, o governo paga SUS para os estados e municípios. A gestão da saúde é de municípios ali no final das contas, nos postos, e dos estados para fazer ali o trabalho de chegar às vacinas. Então esse é o grande debate ali sobre vacinação. Esta disputa com o ministro Ricardo Lewandowski, ela é muito inapropriada. Isso é uma função do executivo. Veja que o Congresso tenta regulamentar e não consegue, porque não tem maioria. E Ricardo Lewandowski já recebeu um planejamento especial do governo, demonstrando ali, através do Ministério da Saúde, detalhes do Plano Nacional de Imunização. Todos os detalhes. Não há ainda um prazo de início de vacinação. E, além disso, o governo mandou um estudo com a participação de cientistas. Eles, alguns vieram a público dizer que não participaram e tal, mas participaram. Eles estiveram em reuniões no Ministério da Saúde. Não saiu o projeto da ideia de alguns, porque é um projeto consolidado.
não é nem de um cientista nem de outro. É uma ideia do Ministério da Saúde que ouviu os cientistas citados e enviados ao Ministério da Saúde. Aparece ali dizendo que eles participaram da elaboração? Sim. Quando você discute um projeto, você participa da elaboração. Não é da sua autoria, porque a conclusão não é aquilo que você queria. Por exemplo, o grande debate sobre a retirada de prioridades para os internos, os presos, né? Eles saíram da prioridade, mas é porque não existe unanimidade. Grupos de cientistas defenderam uma ideia, o governo ouviu e decidiu por outro lado. Então, o Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, já tem o plano de vacinação. Esta de dar 48 horas para início e final de vacinação é uma piada. Como vai fazer uma vacinação de uma vacina que não existe, não está aprovada, né? Então, esta é a grande disputa aí em torno desta guerra das vacinas. Eu esqueci de falar de que, politicamente, esse é um trunfo muito forte. O governador João Dória já disse, né? Isso é dividendo político. E é dividendo político. A gente vê que nos Estados Unidos houve uma participação muito forte dessa história da pandemia na derrota do Donald Trump. Quer dizer, conseguiram lá vender a ideia de que houve uma má gestão. Não é isso. É porque a vacinação só pode ser feita se houver vacina. Essa que é a história.